Como calcular dias úteis entre uma data e outra? Dias corridos, semanas, meses, é isso que a gente vai ver agora na prática. Nessa primeira coluna, eu tenho a data de início, a data inicial. E aqui nessa outra coluna, eu tenho a data final. Então é isso que você precisa ter aí no Excel para que você consiga acompanhar esse vídeo. Uma data de início e uma data de fim. Simples assim, beleza? Só essas duas informações. Aqui eu fiz uma tabela e para mostrar para vocês, mas na prática, um exemplo mais real, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma data de início que eu iniciei um projeto. E aí tem aqui a etapa 1, etapa 2, etapa 3 e a data que eu finalizei o meu projeto, ou seja, que eu concluí todas as etapas. Um projeto, um trabalho, alguma atividade, tudo bem? Então, data de início e data de fim. Aqui eu tenho em cada linha várias datas de início e de fim diferentes. Agora, se eu quiser saber a diferença de uma data e outra em dias corridos, dias úteis, semanas, meses, eu preciso usar algumas fórmulas ou ainda algumas funções do Excel para poder saber essa diferença entre uma data e outra. Vamos começar com dias corridos. Para fazer dias corridos, basicamente existem duas principais funções para a gente utilizar dois métodos diferentes. É claro que dá para fazer de várias maneiras diferentes, porém vou mostrar duas maneiras aqui. A primeira maneira é a mais fácil de todas, ó. Igual data de fim, seleciono o fim, menos, aí eu seleciono aqui, ó, a data de início. Simples assim. Olha o jeito que ficou a nossa funçãozinha aqui, ó, a nossa fórmula. Igual data de fim menos data de início. Se eu apertar o Enter, olha só, já retorna aqui para mim, que são 12 dias corridos entre a data de fim e a data de início que a gente selecionou. Agora, é claro que eu não preciso ficar fazendo a mesma fórmula para todas as linhas que eu tenho aqui. É porque, imagina você ter aí 1000 linhas, não dá para ficar fazendo toda hora a mesma coisa. Então, para isso, você pode clicar aqui no finalzinho da célula do Excel, clica, segura e arrasta para baixo. Dessa forma, o que acontece? Você já consegue preencher todas as linhas com a fórmula que você fez. E tá tudo certinho, tá? Inclusive, você pode conferir qualquer célula, 1, 2, para abrir a célula, e aí você vai ver que está escrito da maneira correta. Tudo certinho. Uma outra maneira da gente fazer, como eu falei, os dias corridos, então ao invés fim menos início, é utilizar uma função no Excel, chamada de dias. É isso mesmo, bem simples, né? Se você quiser então calcular dias corridos, no Excel, você usa a função chamada dias. Mas beleza, como é que eu uso então essa função dias no Excel? Deixa eu deletar aqui, pronto. Igual, aí eu vou escrever dias, olha só. Seleciono essa opção aqui, e aí ele me pede data de fim. Data final, essa daqui, ó. Ponto e vírgula. E a data inicial? A data inicial está aqui no começo, ó. Então seleciono e pronto. Enter. E aí perceba que retornou para mim, ó, o mesmo valor, porém, a gente fez de uma maneira diferente. Mas o resultado é o mesmo. Posso, inclusive, ó, clicar, segurar e arrastar. E aí você vai ver que vai dar a mesma coisa. Ó. Pronto, mesmo resultado. Para fazer dias úteis no Excel, é fácil também. Por quê? Porque a gente vai utilizar uma função chamada dia trabalho total. Para fazer essa função, vamos lá. Igual dia trabalho... Ó, nem precisa escrever tudo. Aqui, ó. Dia trabalho total. Se eu der 2 cliques, 1, 2, eu seleciono a função. E aí eu vou preenchendo conforme o Excel vai pedindo. Data de início. Essa data aqui. E agora, ponto e vírgula. E aí eu seleciono a data final, que é essa data aqui. Beleza, ponto e vírgula. Só que agora o Excel me pede isso daqui, ó. Feriados. Por que ele pede feriados? Porque quando a gente está falando de dias úteis, o feriado ele é um dia útil? Não. Dias úteis são de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo não contam como dias úteis. E o Excel ele sabe disso, ele é inteligente. Então ele já inclui sábado e domingo como não sendo dias úteis aqui nesse cálculo. Porém, feriado é dia útil? Não, não é, né? Então se você tiver algum feriado que você quer excluir desses dias que você vai calcular agora, dias úteis, é interessante você informar para o Excel. Olha, na data XYZ
não considera como dia útil, porque é um feriado, tudo bem? Então é importante você avisar isso para o Excel. Como é que eu faço para avisar o Excel? Eu já vou te mostrar daqui a pouquinho. Mas antes, vamos ver como é que fica essa função aqui, sem colocar ali os feriados. Fecha parênteses, Enter. Se eu arrastar para baixo isso daqui, eu tenho aqui a quantidade de dias úteis entre uma data e outra. Inclusive, se a gente comparar, olha a diferença, 12 e 9. Aí aqui na linha de baixo, ó, 146, 105, né? 45, 34. A gente vê que é uma diferença até que grande, né? Porém, vamos fazer o seguinte. Digamos, ó, eu não sei se essas datas que eu vou colocar aqui são feriados, tudo bem? Mas eu vou colocar aqui para mostrar para vocês como incluir feriados nessa função que a gente acabou de fazer. Só que é importante a gente fazer o seguinte, ó, a gente colocar o feriado que está dentro do intervalo do início e do fim da data, né? Por quê? Porque se a gente está pegando, por exemplo, para o Excel fazer um cálculo de janeiro até fevereiro, só que o feriado é lá no mês de dezembro, não vai fazer diferença, né? Porque se o feriado é em dezembro, o que tem a ver dezembro com janeiro e fevereiro? Na questão de contar dias entre uma data e outra. Não tem muito a ver, né? Então é interessante, ó, se aqui eu estou considerando mês de dezembro e aqui na data de fim eu estou considerando mês de janeiro, eu vou colocar uma data que esteja entre esse intervalo. Então deixa eu colocar aqui, ó, digamos que, por exemplo, dia 21 de 12 de 2022 seja um feriado. Não sei se é, mas digamos que seja. 22 de 12 de 2022, digamos que seja um feriado também, por exemplo. Aí beleza, então eu já coloquei aqui num cantinho da planilha as datas. Você pode colocar várias outras datas que são feriados, inclusive uma dica, você pode pegar no Google feriados do ano XYZ, e aí você consegue ver todas as datas que tem algum feriado, né? Você pode Ctrl+C, copiar, Ctrl+V, colar aqui no Excel. Ctrl+C, Ctrl+V para colar, pega no Google, pesquisa e aí você coloca aqui na planilha. Bom, então eu coloquei aqui os dias que são feriados. Para eu incluir essas datas aqui na formulinha, eu vou fazer o seguinte, ó. 2 cliques para abrir, fecho aqui esse parênteses no final, ponto e vírgula. Tem feriado? Eu quero que tenha. Então eu seleciono aqui, ó, as datas que eu coloquei, no caso essas duas células, e aí eu fecho parênteses, Enter, pronto. E aí perceba que quando eu incluir esses dois feriados ali na minha função, ela mudou de 9 para 7. Antes estava retornando 7 dias úteis, agora está 9, né? Estava retornando 9 dias úteis, agora está retornando 7. Perceba que realmente funcionou, houve a redução de 2 dias aqui nessa função. Então quer dizer que está funcionando. Para a gente fazer agora aqui as semanas, infelizmente não existe uma função específica no Excel para fazer isso. Porém, dá para a gente usar um pouco de lógica e resolver esse problema, ficando da seguinte maneira. Eu sei que uma semana tem 7 dias. Dessa forma, se eu souber a quantidade de dias entre uma data e outra, e eu dividir essa quantidade por 7, eu tenho a quantidade de semanas aqui no Excel. Fica da seguinte maneira, bem simples. Igual fim menos início, por exemplo. Se eu fizer fim menos início, eu tenho a quantidade de dias entre uma data e outra. Poderia também utilizar a função dias. Não faz diferença, tudo bem? Você pode fazer as duas maneiras que a gente já aprendeu. Deixa eu selecionar aqui essa célula. Agora eu vou colocar essa subtração que eu fiz entre parênteses. E aí, no final, dividido por 7, barra 7. Enter. Pronto. Agora eu sei que entre essa data aqui de início e essa data aqui de fim se passaram uma semana, ou ainda 1,7. Bom, como é que eu faço para arredondar esse número? O que eu quero dizer com arredondar? Deixar, por exemplo, em 2, ao invés de ficar 1,7. Ou ainda, 12 dias, eu sei que não são 2 semanas. Ainda não deu ali os 14 dias para serem 2 semanas. Então, como é que eu faço para deixar, por exemplo, esse número aqui como 1 ou como 2? Enfim, depende aí do seu critério. Você pode fazer o seguinte, ó. Aqui em página inicial, você pode ou aumentar ou diminuir a quantidade de casas decimais. Deixa eu diminuir para você ver, e aí veja que está mostrando aqui para mim que são 2 semanas. Ele só mudou o jeito de exibição do número.
ele tirou ali as casas decimais e arredondou o número, beleza? Se eu clicar, segurar e arrastar para baixo, já consigo visualizar aqui, ó, todos os resultados da coluna da semana. Para a gente fazer os meses, não vamos dividir por 30. Por quê? Porque tem mês que é 30 dias, tem mês que são 31 dias, meses que são... Meses não, né? Tem mês de fevereiro, 28, e aí não dá para saber muito bem, né? Se eu divido por 30, 31, 28, e aí? O Excel ele sabe resolver esse problema. Ele sabe quando dividir por 30, 31 ou 28. Para isso a gente vai usar uma função pouquíssimo conhecida no Excel chamada de DataDiff, que inclusive nem aparece nas listas de funções aqui do Excel. Ó, igual DataDiff. Perceba que quando eu digito essa função, nem aparece aquela lista para mim. Parece que está errado, né? Mas não está. Se eu abrir parênteses, perceba que o Excel já retorna para mim essa caixinha aqui, ó, me mostrando que essa função existe sim e dá para a gente utilizar ela aqui no Excel. Só que antes da gente utilizar essa função aqui, deixa eu fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender Excel comigo no curso completo de Excel. Então, mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E, além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, só você clicar no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo, no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Mas beleza, como é que eu faço então para usar a função DataDiff no Excel? Igual DataDiff, abre parênteses. Agora eu vou selecionar a data de início, ponto e vírgula, a data de fim. E agora, o que eu faço, hein? Olha só, data de início, ponto e vírgula, data de fim, de novo, ponto e vírgula. Como eu quero os meses, eu vou colocar o seguinte, abre aspas, M, fecha aspas, fecha parênteses, Enter. Olha que interessante, retornou o zero para mim. Por quê? Porque dessa data de início até essa data aqui de fim, se passaram 0 meses, ainda não completou um mês completo. Por isso que ele retorna 0. Ah, mas eu gostaria que retornasse os números quebrados, 0,3, 0,7, por exemplo. Aí você poderia fazer da maneira que a gente aprendeu. Data de fim menos início, dividido por 30, ou por 31, ou por 28. Beleza? Agora, se eu clicar, segurar e arrastar essa fórmula para baixo, eu consigo ver, ó, a quantidade de meses em cada um dos intervalos que eu tenho aqui. É assim que a gente calcula dias corridos, úteis, semanas, meses entre uma data e outra aqui no Excel. Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, que tenha te ajudado e, se ficar com dúvida, faça um comentário para eu te ajudar, beleza? Te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo, hein? Valeu, pessoal, e até amanhã!